Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Sabadão começando com tudo e hoje já tem Fluminense. Fluminense pensando agora no Campeonato Brasileiro, dando a importância que o campeonato merece, mas a torcida pede para que Renato poupe jogadores, rode o elenco. Porque terça-feira temos Fluminense contra o Lanús. Concordo com a galera? Claro que eu concordo com a galera. Já explico toda essa situação aqui pra você, porque o que deve acontecer hoje, pelo menos na provável escalação, Fluminense deve ir a campo com o melhor que tem, né? Mas isso tem um porém, né? Não tem? Vamos trazer tudo pra você, tá? Mas antes, ó, peço gentilmente para que você se inscreva aqui no canal Autoflu, se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal, tá? Aproveite e ative o sininho tricolor e não esqueça de arrebenta no like. Não esquece de arrebentar nesse like no tricolor, like no gostei. Vai lá, gente, clica aí, ajuda Hype, o Hora do Flu. Você que está pelo celular também você consegue fazer isto, não esquece. Queridos, falando um pouquinho sobre Renato e a torcida do Fluminense. Renato, classificação para a semifinal, porém, né, da Copa do Brasil, a gente tem um compromisso muito sério nas quartas, que é enfrentar o Lanús. De longe, o Lanús é o mais difícil que o Fluminense vai ter na Sul-Americana até se passar pra semi e tal. Pra final pode ser um pouco mais difícil, né? Talvez, quem sabe, um Fluminense Atlético Mineiro lá em Assunção, no Paraguai. Bom, mas pensando agora no que nós estamos vivendo, Lanús, de fato, é bem mais complicado do que o Alaú e a Alianza Lima, que podem ser, né, os confrontos futuros na semifinal da Sul-Americana. Com isso, a torcida do Fluminense está nas redes sociais pedindo para que Renato venha poupar alguns jogadores para esse jogo de hoje, para que os jogadores venham ter a mesma aplicação tática e o mesmo combustível que tiveram contra o Bahia. E um detalhe, rapidinho, realmente os caras jogaram muito contra o Bahia. A aplicação tática, força física, velocidade, eles sobraram fisicamente contra o time da Bahia e classificou. A verdade é essa, o Fluminense sobrou fisicamente nesse jogo. Então, é um jogo que desgasta muito os jogadores. Renato, por si só, sempre foi um treinador que reclamou de jogar de 3 em 3 dias e não ter descanso suficiente para que os jogadores conseguissem jogar em alto nível. Então, não tem para que você forçar mais um jogo agora contra o Corinthians no Maracanã, se na próxima terça-feira você tem esse compromisso contra o Lanús, que é de fato a equipe mais difícil do Sul-Americana até aqui. Lembre-se que nesse vídeo também nós vamos falar sobre Nino, tá? Então fica comigo aí. Voltando a falar sobre o Fluminense, a provável escalação é essa daqui, tá? Vamos com o melhor que a gente tem. Pelo menos é isso que traz o Globoesporte.com pra gente, né? A gente tem aqui o Fábio no gol, Freitas, Thiago Silva, né? Aí tem Guga, René, Hércules, Martinelli, Nonato, né? Canóbio, Serna e Everaldo. Então, assim, minha opinião, eu acredito que se você desse pelo menos um descanso para um Thiago Silva, na lateral direita dá oportunidade para o Júlio Fidelis, na esquerda usa o Fuentes, no meio de campo você pode usar o Bernal e um dos dois, Martinelli ou Hércules, né? Você lá na frente coloque, eu não acho que eu colocaria o Lúcio não, para ser honesto, colocaria um Paulo Henrique Ganso, né? Por quê? Porque o Lúcio, eu guardaria o Lúcio para jogar contra o Lanús, porque na minha opinião, eu trouxe um vídeo ontem falando sobre Lúcio Acosta, assista, o vídeo tá muito bom, explicando o jeito dele jogar, né, e por que ele pode ser muito importante pro Fluminense até no time titular, né. Então, nas pontas, você pode usar o Santi Moreno, gente. O Santi Moreno tá aí, tem o Santi Moreno, tem Soteldo, tem o Riquelme Felipe, por que a gente não usa o Riquelme Felipe, né, e lá na frente colocaria o Germancano, o Everaldo. Esses aí eu também não sei quem é o titular e quem é o reserva. Mas de qualquer forma, o Fluminense tem peças para poder girar o elenco. E eu concordo com a torcida, rapaz. Porque uma das maiores reclamações de Renato era que não tem tempo para descansar. E quando você pode poupar alguns jogadores, você não vai fazer isso? Não sei se o Renato está preocupado com o Fluminense em relação à colocação do Flu na tabela e quer ganhar esse jogo para ganhar mais pontos e, né,
Ficar melhor? Não sei, pode ser. Existem coisas que acontecem internamente em relação ao planejamento que a gente não vai saber, né? Mas eu concordo com essa crítica construtiva que a torcida do Fluminense falou em relação a poupar os jogadores. Se o Fluminense vem com esse time, já o Corinthians vem com o melhor que tem. Corinthians também que é semifinalista da Copa do Brasil, né? Eles vão enfrentar ali o Cruzeiro, meu amigo, lá em dezembro, né? Então a gente tem o Hugo Souza, que foi revelado lá na Gávea. A gente tem o Aguilera, o Gustavo Henrique, André Ramalho, Corinthians com 3 zagueiros, né? Então, Maicon, Rian, Mateuzinho, Bitu. A gente tem Garro e lá na frente Yuri Alberto e Guinegão, que é um moleque da base que vem se destacando muito. Corinthians não vai contar com o seu Memphis Depay, né, seu principal jogador, mas tem um ataque muito perigoso. Esse Guinegão aí, o menino é bom, tá? O menino é interessante, então a gente tem que ter muito cuidado. O Garro não preciso falar nada, o Yuri Alberto também tem qualidade. Então assim, é um bom time esse time do Corinthians, né? Mas nós vamos vencer. Se Deus quiser, né? Pode ser até uma final da Copa do Brasil, sabia? Se o Corinthians vencer o Cruzeiro e o Fluminense vencer o Vasco do outro lado, a final é Corinthians e Fluminense na Copa do Brasil mesmo. Então, assim, é um confronto claramente de alto nível. Mas vamos lá. Comente qual é a sua opinião. Você acha que o Renato poderia, né, de alguma forma, poupar os jogadores no jogo de hoje? Comente, quero saber o que você está pensando. Vale destacar que hoje o jogo tem várias transmissões, né, para ser exato. O jogo acontece às 9 horas da noite, é um joguinho mais tarde aí, né? A gente tem transmissão do Premier, da Cazé TV e da Rede Record. Tá? Então você pode assistir aí e você que pode, né, vá ao Maracanã. É sempre bom ter você lá. Agora, e essa parada do Nino, hein? Que eu tô pra dividir aqui. Já tem um tempo que o Paulo falou sobre isso, mas eu quero dividir porque lembra muito o que a gente já trouxe para vocês há um tempo atrás. Bom, o Paulo trouxe esses dias que o Nino promete ao Flu que vai tentar convencer os russos para liberá-lo em 2026. O zagueiro é um dos pilares da zaga do Zenit, é um grande desejo do Mário Bittencourt. O zagueiro Nino seguirá na pauta para a próxima janela. O que alimenta a possibilidade ainda de formar uma dupla com o Thiago Silva, né? Formada pelo Zenit, o zagueiro é inegociável no momento e tudo mais. Bom, então o Paulo Brito está trazendo algo muito parecido com o que nós conseguimos apurar também, e isso foi no dia 29 de agosto. O Paulo trouxe essa atualização no dia 10 de setembro. Então, a gente trouxe bem antes essa informação aqui, tá? Que existe dentro do clube um planejamento para repatriar o Nino em janeiro, né? A tendência é que o Zenit libere o jogador para ser negociado. Com isso, o Flu já tem uma reserva, né, um dinheiro ali reservado para ter o Nino em 2026. Existe um receio do que aconteceu com o Luiz Henrique, né? Logo, a diretoria já prepara para o ano que vem, para essa volta aí do Nino. Então, gente, mais uma informação trazendo aí a possibilidade do Nino de volta em 2026, algo que daria para o Fluminense realmente um upgrade em relação ao seu sistema defensivo. Nino é ridículo, e pensar em Marcelino juntamente com o Thiago Silva é loucura, né? Seria certamente a melhor dupla de zaga de longe do Brasil. Não tem, impossível. Não teria, seria ali a melhor dupla de zaga para o ano de 2026. Então, isso também, se o Thiago não se aposentar nessa temporada, existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade do Thiago se aposentar. Não, mas o contrato dele vai até 2026? Vamos até ver isso agora, se o contrato dele realmente vai até 2026. Eu acho que é isso. Ó, se a gente colocar aqui, a gente vai dar uma olhada no contrato do Thiago Silva. A gente vai dar uma olhada, é isso mesmo, ó. O contrato dele vai até o meio de 26, né? Então, assim, ainda tem contrato. Eu acredito que até o contrato o Thiago vai cumprir. Esse cara sempre cumpre seus contratos. Então até o meio de 2026 a gente tem uma garantia de ter a possibilidade realmente de Thiago Silva e Nino numa dupla de zaga. Meu amigo,
pare tudo. Eu quero ver essa dupla de zaga em 2026. Isso pode acontecer, tá? As chances são altas. Então, assim... E quem sabe nós termos um Fluminense fortíssimo na Libertadores no ano que vem. Com essa dupla de zaga. A gente vai lá e resgata o Arias, que tá banco no Wolves. Deu errado. A gente já traz o Arias de novo. A gente já bota o Arias lá na frente. Bota essa dupla de zaga aqui, ó. Partiu Libertadores de volta à glória eterna. Pô. Imagina Thiago Silva se aposentando com ela aqui, ó. O bicampeonato. A segunda liberta. Pô, irmão. Olha, só de imaginar me dá vontade de chorar. Só de imaginar. Então, assim... Tenho certeza, se o Fluminense montar um time e tiver avassalando tudo... É assim que se fala, diretor? Não, alavassando? Como é que é? Avalassando. Como é que é que o pessoal fala? Alavassando. Avassalando. Como é que é? Eu não sei. Vem do termo de... Entendeu? Comenta aí. Vocês sempre comentam. Então, imagina. Fluminense, vou melhorar. Vem passando o carro em todo mundo. Grande. Absurdo. Grupo bom na Libertadores. Chega no meio da temporada, Thiago Silva e fala, estende até o fim de 27. Estende até o fim de 27 que eu aguento. 27 não. Fim de 26. Estende até o fim de 26 que eu vou ficar pra ganhar a glória eterna. Absolute cinema. Já era. Tá maluco? E golzinho dele ainda. Final, difícil. Bola na área. Thiago Silva com seus 41 anos. Sobe nela, cabeceia pra baixo, meu amigo. É gol. Fluminense, bicampeão da Libertadores. E ele se aposentando, ele já, ó. Meu Deus. Pô, seria talvez o final mais épico da história de um dos maiores ídolos mundiais, lendas vivas no nosso meio do futebol. Não é isso? Tá preparado? Thiago Silva e Nino pra finalzinho de semana só pra lançar isso aqui pra vocês, ó. Lancei e tô indo embora. Agora vocês vão passar o final de semana assim falando, meu Deus do céu, seria a coisa mais incrível do planeta Terra. Seria épico, seria animal. Imagina, Fluminense e River Plate ou Fluminense e LDU. Cara, aí... Seria coisa... A gente já ganhou deles na Recopa, imagina? Você tá louco. A gente aqui, ó, de braços abertos recebendo o monstro. O monstro indo embora. Tchau, gente. Pô. Vai com Deus, monstro. Muito obrigado. Beijo no teu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscreva, deixa aquele like. É muito bom essas partes de viagem, né? Pô, na minha cabeça isso aqui tá incrível, tá? Nem o roteirista mais famoso conseguiria escrever isso aqui. Caneta pegando fogo. Sabe aquele meme da caneta pegando fogo aqui, ó? Beijo, gente. Muito obrigado. Um ótimo final de semana pra todos vocês. A gente se vê aqui no canal Hora do Flu. Valeu.